A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, obreiros. Chegamos na lição de número 10. É uma bênção você fazer parte da Escola Bíblica Dominical. O tema é Precisamos de Vigilância Espiritual. Isso é uma realidade. O próprio tema já fala comigo, já fala com você. Nós precisamos de vigilância espiritual. Tem um monte de gente que está orando, mas não está vigiando. E o texto é vigiai e orai. Então nós temos que estar atentos, vigilantes. Pedir para Deus o dom do discernimento de espíritos, para que realmente nós tenhamos vigilância espiritual. Ainda mais nessa época de tantos ataques de todos os lados, de todas as partes, como eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, como nós precisamos de vigilância espiritual. A aula é do dia 9, o dia da Bíblia, a palavra de Deus. Deixa eu te dar um conselho aqui, meu irmão. Se você é professor de escola bíblica dominical, você tem que ler a Bíblia. Faz ali, pega aqueles que tem na internet, você pode digitar lá e pegar como ler a Bíblia em um ano. Vai fazendo um xizinho lá, vai lendo. É muito importante a leitura da Bíblia. Pastor, não dá para eu ler 3 capítulos por dia. Não tem problema, leia um capítulo. Mas leia. Mas não deixa para você ler a hora que você chega na sua casa cansado, né? Você faz tudo o que tem que fazer. Aí chega na sua casa, está cansado. Aí antes de dormir agora, vou ler a palavra de Deus. Você vai dormir. Você vai dormir, irmão. Então, vamos ter discernimento, vamos ter vigilância, né? Já que a lição fala de vigilância. Faz um propósito. Então, se você acorda às 6 horas, acorda 5 para 6, só para ler um capítulo da Bíblia. Leia um capítulo da palavra de Deus, faz a sua oração, agradecimento a Deus e vai trabalhar. Porque esse negócio de deixar para ler a Bíblia na hora de você dormir, irmão, pode continuar fazendo isso, mas você vai dormir. Tá? Então, vamos, a hora que você acorda, que está com a mente descansada, aí você recebe a porção da palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Então, dia 9, o segundo domingo do mês de dezembro, o mundo protestante celebra o dia da Bíblia. Por que eu falei o mundo protestante? Porque essa é uma data protestante. A Igreja Católica tem outra celebração, se não me engano, no mês de setembro. Mas nós, evangélicos, celebramos o dia da Bíblia no segundo domingo do mês de dezembro. Então, faça atividades, motiva seus alunos a ler a bendita palavra de Deus. A Bíblia santifica, a Bíblia é alimento. Então, coloque ela como primazia na sua vida. Isso tem a ver com vigilância espiritual. O texto áureo está em Mateus 26, 41, que é o texto que eu já citei. Vigiai e orai. Irmãozinho, presta atenção, hein? Vigiai e orai. Tá? Eu vejo muita gente falando, irmão, como diz a Bíblia, orai e vigiai. A Bíblia não diz isso não. O texto aqui é vigiai e orai. Primeiro você tem que vigiar. Tá, irmãozinho? Irmão, eu oro tanto. Mas você vigia? Né? Então você tem que vigiar e orar. Por que eu tenho que vigiar e orar? Então vem aqui a outra parte do versículo 41. Para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Outra coisa que eu já quero deixar claro nesse textuário. Tem gente que usa esse textuário para justificar os seus pecados. Aí você vai falar com ele, você diz, então, irmão, a carne é fraca. Não é esse. Não é isso que significa esse contexto. Esse contexto fala vigiai e orai. Você tem que se esforçar porque o seu espírito está sempre pronto, mas a carne não está. É só isso. Agora a pessoa pega esse versículo e você vê, irmão, pequei porque a carne é fraca. Não, senhor. Não vem com essa conversa furada, não. Aqui está falando que a carne realmente contrapõe o espírito. Mas você tem que se esforçar para vigiar e orar, porque o espírito está pronto. A carne não, mas o espírito está. Tá? O que diz a nossa verdade prática? Mesmo com oração, olha, mesmo com oração, a vigilância, a ausência de vigilância, a falta de vigilância é terreno fértil, terreno propício
para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. Olha que coisa triste. Quantas pessoas estão sendo derrotadas espiritualmente porque não vigia. Não vigia. Tem muita gente hoje que eu chamo de simplicidade, não é uma simplicidade, mas é falta de vigilância mesmo, irmão. Então vamos pensar um pouco nesse textual. Eu fiz um comentário, eu quero que você acesse o meu site www.professoralberto.com.br, baixe a lição, porque eu fiz um longo comentário sobre esse texto áudio, e aí você vai poder ler com calma. Eu coloquei a foto do Jardim do Getsemane, por exemplo, que é o local onde Jesus vai dar essa exortação, porque o nosso texto áudio está entre os versículos 36 a 45, o versículo é 41 do capítulo 26 de Mateus. Isso ocorreu lá no Jardim do Getsemane. Eu coloquei uma foto. Você sabe que todo ano, basicamente, eu levo um grupo de irmãos interessados na viagem para Israel. E se Deus nos permitir, em 2019, para ser mais preciso, daqui a um ano, em novembro, eu estarei levando os irmãos para Israel. Tá? Então tá aqui, olha, se você quiser receber esse folder, quiser receber mais informações sobre a nossa viagem, você pode entrar em contato, escrever para mim, que eu respondo. Essa viagem será às 7 igrejas da Ásia e a Israel, são 15 dias. Tá? E aqui vem todo o nosso percurso e as possibilidades de pagamento, porque falta um ano ainda. Você pode dividir então em 12 vezes, até mais. Vai depender do que você pretende fazer. Mas é um investimento em você, para você melhorar como professor da escola bíblica dominical. Faz um projeto, Deus vai honrar a sua fé, não é? Então, tá aqui, se você quiser, escreva para mim. O meu e-mail pessoal, pode escrever no meu e-mail pessoal, que é prof.aaf7 número @gmail.com. Vou repetir para você. prof.aaf7@gmail.com. Mas por que eu comecei a falar de viagem para Israel? Porque nós vamos visitar o Jardim do Getsemane. E eu estou falando que o nosso textuário se deu no Jardim do Getsemane. E nós vamos visitá-lo. Vocês vão ver as oliveiras milenares no jardim onde Jesus orava. Tá? E para mim vai ser uma alegria poder viajar com você. Então, se você tem interesse, está aqui, ó. Eu encaminho para você esse material, tá? Para você estudar, se preparar, para que você invista na sua formação também como professor de escola bíblica dominical ou como estudante da palavra de Deus. Não precisa ser professor. Qualquer pessoa que queira, tem condições econômicas, saúde, né? Você pode fazer essa viagem com o grupo do professor Alberto, que é o meu grupo, tá bom? Então eu coloquei uma foto aqui do Jardim do Getsemane. A expressão também está registrada em Marcos 14:38, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne não está pronta, é fraca. Então a primeira observação: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se todos nós, crentes em Jesus, realmente estivéssemos vigilantes e orando, vigiando e orando todo o tempo, dificilmente estaríamos despreparados na hora da tentação. Nós teríamos respostas espirituais. O nosso textuário diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então nós temos que ter discernimento, estar atentos. Discernimento é algo muito necessário no mundo que nós vivemos. Tentação vem da palavra peirasmos, que é uma palavra grega, significa teste, provação, tentação para a prática do mal. E a palavra de Deus, então, fala que nós temos que estar firme. Nesse texto áureo, a palavra tentação pode incluir questões morais ou
amorais, isto é, tentações para a prática do pecado, mas igualmente testes ligados à ideia de períodos de tribulações, de dificuldades, tá? Então ela é mais lato, ela é ampla a ideia. No nosso comentário eu coloquei aqui por que é importante resistir à tentação. Então isso aqui são 4 itens, você pode ler com mais calma. E os motivos para manter-se livre e puro. Também você deve, eu pus aqui 2 motivos relevantes, e isso eu tirei do livro da CPAD chamado Deixando Seu Passado para Trás. Você pode baixar então o texto. E aí a segunda parte, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa expressão demonstra a oposição, a contraposição, o paradoxo entre o espírito e a carne. Existe uma divisão entre o mais elevado e o mais baixo, entre o mais nobre e o mais vil, entre o mundo elevado e o decaído, entre a inquirição do espírito e a carne. É muito importante sabermos e compreendermos que o Senhor Jesus não está dando uma desculpa para os seus seguidores pelo fracasso deles, como muitos fazem hoje. Irmão, você vê, né? Pequei porque a carne é fraca. Isso aí é conversa furada. Não é isso que o texto diz. Isso é deturpar a palavra, tá? A carne nessa passagem parece indicar a natureza decaída do ser humano, portanto sujeita ao princípio pecado-morte. Paulo nos ensina a sermos dirigidos pelo Espírito. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá? Então a gente percebe a ideia aqui da luta entre o ser espiritual e o ser carnal. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos sempre vigilantes e orando, porque graças a Deus que o Espírito está sempre pronto. Isso que é o mais importante. A leitura da parábola que iremos estudar está aqui em Mateus capítulo 24, entre os versículos 45 ao 51. O sermão continua, é a parábola dos 2 servos. Você tem aqui então uma interação sobre a questão da vigilância, das atitudes, objetivos dessa lição. Primeiro, interpretar a parábola dos 2 servos. Segundo, reafirmar a necessidade de se ter vigilância. E terceiro, valorizar o exercício do discernimento. É até um dom espiritual, discernimento de espíritos. Há uma introdução e aí vem o primeiro tópico, interpretação da parábola dos 2 servos. De novo, eu vou repetir, eu não canso de reafirmar. Interpretar a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia se auto-interpreta, essa é a regra de ouro da hermenêutica da Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta. Mas também você tem que conhecer as regras gramaticais. Porque às vezes por falta de um acento, vira uma confusão, que nem aquele senhorzinho lá de um programa de televisão, que o repórter foi perguntar por que ele queria adulterar com uma irmã da igreja dele. Ele falou lá, porque a Bíblia está falando aqui, vai e adultera com ela. Mas aí quando o repórter foi ler, ele falou assim, vai a mulher adúltera. Não era adultera, era adúltera, quer dizer, a falta de leitura, quer dizer, uma coisa básica, é uma regra básica de interpretação. Outro dia veio um irmão de uma igreja aí, coitado, falou assim para mim, olha, o batismo da sua igreja está tudo errado. Irmão, por quê? Ué, porque lá vocês colocam o homem primeiro, você fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O certo é te batizo. Irmão, é uma questão gramatical. Quando eu falo eu te batizo, é sujeito explícito, não é? Estou falando eu. O próprio João Batista falava, eu vos batizo. Então, porque era ele. Não é que descia um anjo do céu para batizar a pessoa, é o pastor mesmo, é quem estava efetuando o ato batismal. Agora,
quando eu falo te batizo, sou eu também, só que é sujeito oculto. Não. Quando eu falo te batizo, olha que ignorância gramatical, irmão. A gente tem que aguentar cada coisa, meu Deus do céu. Aí o irmãozinho da CCB. Não. É no nome do Senhor Jesus te batizo, porque não é o homem que batiza. É meu Jesus, amado. Quer dizer, então, quando a pessoa fala te batizo, não é ele que está batizando? Não é ele. Ah, é? Então, uma pessoa, um bandido pega um revólver e fala, eu te mato, pá, e atira. Então, ele vai ser condenado porque ele falou eu. Aí o outro pega o revólver e fala, dá um tiro e fala, te mato. Fala, não, eu não posso ser condenado porque não fui eu falei te. Ah, irmão, que fraqueza mental. Oh, meu Deus do céu. Tanto faz você falar eu ou te, é você mesmo. Então, aí já é um problema de língua portuguesa, né, irmão? Já não é uma questão espiritual, né? Então tem crente assim, coitado, que lê tudo errado e acha que descobriu uma grande coisa. Então a gente precisa ter um pouquinho de humildade, porque as coisas de Deus são simples, irmão. Não precisa estudar hebraico, nem grego, nem português, não precisa nada disso. É aceitar Jesus como seu Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso é coisa simples, coisa maravilhosa. Que no Brasil, quanta gente que não tem leitura, não tem conhecimento, não, é uma bênção, tem comunhão com o Senhor Jesus. É isso mesmo, isso é evangelho. Agora, para criar doutrinas, para querer sustentar dogmas, precisa conhecer a Bíblia. Precisa conhecer o hebraico aí precisa conhecer o grego, precisa conhecer o contexto. Então depende. Para conhecer o evangelho na sua plenitude, na sua simplicidade, não precisa nada disso. Mas para defender algum ponto de vista, aí se espera humildade para a pessoa ter conhecimento gramaticais. Tá? Bom, mas a interpretação aqui é o seguinte, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então não ficar inventando coisas que a Bíblia não falou. Temos que ficar naquilo que Jesus interpretou. Bom, então o servo bom e fiel. Vamos ler a passagem primeiro, né? Que está aqui em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45, que diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que coisa, irmão. Então, uma parábola, para que nós estejamos atentos para a iminência da volta do Senhor, a hora que ninguém estiver esperando. Então, essas pessoas falam, Jesus vai vir muito tarde. Você não pode falar isso, irmão. Você não sabe o que é o tempo. Que é a cronologia humana, foi uma convenção dos homens, os homens que criaram os calendários. A divisão do dia, 24 horas, tudo invenção de homem. O tempo de Deus é outro. Então abra o olho, seja vigilante. Você não sabe o que você acha que está... Não, ainda vai demorar muito. Isso é conversa sua, da sua vã interpretação filosófica, cosmológica. Agora, Deus tem o seu tempo, que é o Kairos de Deus, que não tem nada a ver com esse calendário nosso, irmão. Misericórdia, você acha mesmo que esse calendário é o calendário de Deus? Para com isso. A Bíblia diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, a plenitude de tempos é uma coisa de Deus, não é convenção humana. Então, o subtópico primeiro diz, o servo bom e fiel. A parábola é contada tendo como base uma comparação de comportamentos de dois servos. De novo, como aquele comportamento dos dois filhos da lição de número 9, agora na lição número 10 é a comparação do comportamento de dois servos. O primeiro é fiel e prudente. Confiando em sua posição superior, ele vai esforçar, ele vai se dedicar nas suas tarefas, naquilo que ele recebeu. No entanto, por ser um servo fiel e prudente, ele agora tem a oportunidade de demonstrar na prática. Então
Então tem gente que vê oportunidade, né? E então ele realmente é sábio, pois seu senhor o premia e, além disso, vai elogiá-lo. Agora, o subtópico 2 é o servo mau. A parábola não ilustra somente o perfil do servo fiel. O servo fiel e prudente, ele vai mostrar também o contrário, o antiético. O servo pode ser quando colocado em posição, porque tem gente que não serve para mandar, irmão. Quando recebe poder fica doido. Tem gente assim, que é muito humildezinho tudo, mas dá poder para ele para você ver. É uma tribulação. É igual esse servo. Os dois receberam autoridade, poder, oportunidade. Só que um jogou para o bem, investiu nas coisas boas. O outro, bom, agora eu sou responsável aqui mesmo. Começou a tratar tudo mal, todo mundo. Tem gente assim. Basta dar um cargo para ele e começa a tratar todo mundo mal, irmão. Veja que gente sem juízo. Tem servo assim hoje também. Né? Vira um tirano. Só porque tem poder, acho que pode humilhar os outros. Né? Que é o contrário. Né? Quanto mais poder a gente tem, mais humilde tem que ser. Né? Ele parece pensar que o seu senhor vai se atrasar. Não vai vir. Vai demorar. Tá? Por isso começa então a agir de maneira antiética. Agindo assim, eles revelam seu verdadeiro caráter. Já há filosofias nesse sentido. Dê poder ao homem que você conhecerá o caráter dele. Dê poder e tira o poder para você ver. Você vai conhecer o caráter do indivíduo. Enquanto o primeiro servo foi promovido, versículo 47, este é jogado fora da casa. Ele vai para as trevas exteriores, porque é um servo infiel. Bom, aqui nós temos então o destino escatológico. Como vimos, o primeiro servo, para sua fidelidade e bondade, é promovido, enquanto o outro, pela maldade e prevalecimento, será jogado fora da casa. Então, ao descrever o castigo reservado para o servo infiel, o Senhor Jesus abordou uma linguagem parabólica para falar do destino final dos hipócritas, dos injustos, dos pecadores, dos que não querem nada com Deus. E aí ele fala, haverá lá pranto e ranger de dentes. A expressão hipócrita utilizada por Jesus indica aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Isso que é hipocrisia. Os fariseus eram chamados de hipócrita por quê? Porque eles eram fariseus? Não. Não é por causa disso. É porque eles falavam uma coisa e faziam outras. Tá? Os hipócritas, porém, estão preocupados com o quê? Só com a aparência. Só vive de aparência, vive de teatro. Tá? O Senhor da parábola requer dos servos o cumprimento fiel de suas tarefas. O servo bom e fiel é aquele que se mantém ocupado, focado, procurando cumprir fielmente as suas tarefas. Dessa forma, o servo estará sempre preparado quando vier o Senhor, porque está focado, está fiel à palavra. Bom, por outro lado, então, a contraposição é o mau servo, que é irresponsável. Prevalecendo da confiança dada a ele, ele abusa da posição. Por isso que chamei de tirano, né? Ele não tem dignidade para ocupar aquele poder. O discurso é claramente escatológico e tem como objeto advertir os ouvintes da necessidade de se viver de forma vigilante e prudente enquanto nós estamos aguardando o Senhor. Eu vou repetir. Para de ficar aí com essas contagens de datas. Isso é tudo calendário humano, irmão. Não é o tempo de Deus. O tempo Kairos de Deus não tem nada a ver com esses calendários humanos. Sabe, esse horário. Agora são 14 horas. Isso é convenção humana, irmão. Tá? Tudo convenção humana. Então, o resuminho do sinopse 1. A parábola dos dois servos contrasta a postura de ambos, mostrando o que deve ser feito e o que é obrigatório evitar. Há um subsídio exegético tirado do comentário bíblico pentecostal. Eu sugestiono que você leia com bastante atenção. 2. Um caminho à vigilância. Primeiro, vigilância. O ensino sobre a vigilância é constante no ministério de Jesus. Não só de Jesus, né? Mas há sempre uma exortação para estarem vigilantes. No intuito, qual é o intuito disso? É demonstrar de que forma devemos manter vigilantes. O Senhor Jesus narrou então a parábola desses dois servos. Primeiramente, constatando o perfil de ambos. E ao mostrar que um é bom e outro não é bom, é mau. A ambos os servos, o Senhor da narrativa confiou uma tarefa, tanto ao bom como ao mau.
O bom se alimenta em qualidades e horas corretas. O mal espancava, desprezava os outros, ficava lá só comendo e bebendo com os bêbados. O servo bom, além de fiel, é vigilante e administra bem aquilo que recebeu do Senhor. O destaque, a vigilância nessa parábola se manifesta como sendo o exercício correto da mordomia. Então, o que está associado à vigilância? A pessoa piedosa, que está ali cumprindo com sua responsabilidade espiritual, com carinho, com altruísmo, com amor, com reverência, com piedade. Infelizmente, o outro faz tudo ao contrário. O princípio aqui é lembrado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Jesus nos manda estar acordados, alertas, atentos, vigilantes. Precisamos estar completamente alertas. 2. Ninguém sabe o dia. Lembra que eu disse que a nossa cronologia é furada? Porque é uma convenção humana, serve muito bem para os nossos propósitos humanos nessa terra. Mas é uma cronologia furadíssima, tá? Então, abra o olho porque é Deus que tem as suas datas, os seus, eu chamaria de, como diz em Gálatas, vindo à plenitude dos tempos. É Deus que tem essas coisas, a gente não sabe. Porém, a hora e o dia ninguém sabe. Por isso a iminência, tem a ver com a iminência da volta do Senhor. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,2, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha, então nós temos que estar atento para isso. Resuminho do tópico 2, a vigilância é imprescindível, porém, ela só poderá servir para algo se a vida da pessoa for pautada na postura de servo fiel e prudente. Há um subsídio devocional da Bíblia de Estudo Pentecostal e você pode ler com bastante cuidado, tem 2 tópicos interessantes. E encerrando, tópico 2, vivendo com discernimento. Então, vida dissoluta. O versículo 49 chama atenção para a falta de prudência. Quer dizer, o que é isso? Vive de qualquer jeito, irmão. A pessoa não está nem aí, vivendo aí no mundanismo, falando coisa que não glorifica a Deus, vivendo irrefreadamente. A Bíblia, Tiago fala que os animais, a gente tem que pôr, sabe o que tem que pôr? Freio. Tem que pôr no animal. Então nós precisamos tomar cuidado também, porque tem gente que vive de qualquer jeito, sem temor de Deus, falando o que vem na cabeça, vivendo uma vida dissoluta. O Senhor disse naquele tempo às pessoas, na época de Moisés, de Noé, viviam assim dissolutamente na época de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, quer dizer, um cotidiano normal, natural, humano, carnal. Vivia aí, de qualquer maneira, tá? E, infelizmente, o mau servo vivia assim, sem temor de Deus. Contraste, subtópico 2, vida santa. Desde os tempos de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver em santidade. Porque sem santidade ninguém virá ao Senhor, porque Ele é santo. Então nós precisamos ter uma vida de discernimento, para ver uma vida pautada na justiça, na humildade, na santidade, no fruto do Espírito, e não de qualquer jeito. Tem gente que vive que nem esse servo doido aí. Eu chamo isso de desequilibrado, obtuso, uma vida dissoluta, não tem temor de Deus, está aí com a palavra de Deus na frente dele e não consegue enxergar nada. Mas a Bíblia nos chama para ter uma vida santa, uma vida de reflexão, de piedade. E 3, administrando os bens. Jesus contou a parábola dos 2 servos, para que os ouvintes e todos nós, hoje, eu e você, optássemos em seguir o exemplo do servo fiel e prudente, evitando o fim trágico dos hipócritas, jogado no local onde tem ranger de dentes. A postura do servo bom e fiel, que administra os bens do seu senhor conforme a justiça, faz jus à própria expressão servo, visto que este retrata o perfil do ministro dedicado. De forma semelhante, a Bíblia nos chama de dispenseiros de Deus e diz que devemos ser bons.
Então isso é importante nós guardarmos no coração. Portanto, mais que fidelidade e prudência, o Senhor requer de nós que sejamos bons e fiéis administradores do que o Senhor nos capacitou e nos propôs. Então o resuminho da lição 3 diz, o resuminho do tópico 3 diz, o exercício do discernimento é um dos aspectos mais importantes da caminhada de fé de um discípulo. Você tem um subsídio teológico do comentário do Novo Testamento e assim nós encerramos com as considerações finais. Há pessoas que estão se conduzindo de modo dissoluto e fazendo mal uso dos bens que o Senhor deixou em suas mãos. São chamados de servos maus. Gente, muitas vezes filhos de ministros, muitas vezes que tem toda a oportunidade de ter um bom estudo, de ter acesso a uma boa literatura, mas é dissoluto, é imprudente, fica só alimentando a sua carne. Às vezes tem todos os privilégios de filho, mas como filho pródigo, gasta os bens dissolutamente. Corre o risco de serem pegos de surpresa e acabarem lançados nas trevas exteriores. É porque há uma iminência da volta de Jesus. A Bíblia diz que ele voltará como ladrão. Nesse momento ele pode voltar. Como é que está a sua vida, meu irmão? Abre o olho, para de ficar olhando. Ainda não aconteceu isso, não aconteceu. Você está em uma perspectiva de cosmovisão humana, de cronologia humana, de calendário, de horário humano. Mas o tempo de Deus, o kairos de Deus não bate com esse. É uma outra plenitude, é uma outra dimensão. Por isso que Jesus poderá vir a qualquer horário. Ele fala, um estará trabalhando no campo, outro estará em casa, um estará dormindo, outro será a hora do dia. Jesus virá, isso tem a ver com a iminência da volta dele. E aí ele poderá vir a hora que a pessoa não está preparada, porque viveu dissolutamente, como esse servo, tratando mal as pessoas, comendo e bebendo, quer dizer, sem respeitabilidade, sem compromisso com as coisas espirituais. Ele não apenas está vigilante, como prega sobre a vinda de Jesus, pois, como bom ministro e dispenseiro, sabe que é o seu dever anunciar a vinda de Cristo. Então, além de estar vigilante, atento, orando, lendo a palavra, participando da vida comunitária, da comunhão da Santa Igreja, do povo de Deus, ele está pregando o advento do Messias. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Estejamos atentos e com o coração aberto, como diz no livro de Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O vigilante guarda o que tem, exercitando seus talentos. Ele administra com fidelidade os bens do seu Senhor, sabendo que um dia será promovido às mansões celestiais. Porque nós estamos aqui, irmãos, como somos apenas estrangeiros. O nosso descanso não é aqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O nosso lar está na mão do Senhor. Eu quero encerrar citando Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, século V. Ele escreveu, ó Deus, Tu nos criaste para Ti mesmo, e a nossa alma só encontrará repouso quando voltares para Ti. É maravilhoso isso, né? Então seja fiel ao Senhor, porque o seu Criador está esperando o seu retorno para o nosso lar, para a igreja triunfante, gloriosa. E nós desejamos fazer parte desse corpo glorioso de Cristo. Que Deus abençoe a sua aula. Tenha um domingo abençoadíssimo. Fique na paz do Senhor. Amém.